Agora quem está me esperando é o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Rodrigo Barbosa, com uma pauta muito curiosa e muito bacana, né? Bem-vindo, doutor. Sempre um prazer te receber. Tudo bem? As meninas arrasaram, Juju, como sempre, saindo ali, né? Pra gente ter ilustrações divertidas e pra todo mundo se identificar. Então, hoje, a gente vai falar, gente, dos sonzinhos que a nossa barriga muitas vezes cria, né? E que às vezes a gente não consegue distinguir muito bem, porque a gente acha que então é só quando a gente tem fome que a barriga está roncando. Só que não. Tem outras situações e algumas delas podem ser até reveladoras e até, não vou dizer perigosas, mas que merecem um alerta. Sério, doutor? Com certeza. Nosso corpo fala muito com a gente, né, Carol? O tempo todo. Nós temos que entender os sinais que ele nos dá. Se a gente não entende como o nosso corpo se comporta no dia a dia, como que ele nos fala o que a gente está sentindo e despreza muitas vezes o que ele nos diz, a gente pode acabar numa cilada e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, não é mesmo? Tá certo. Agora, Isa, por favor, pegue o microfone. Caiu um lencinho. Pega o microfone, você vai vir aqui, porque agora nós vamos brincar também, doutor. Porque senão não tem graça. Nós vamos, que queremos uma pauta informativa, séria, cheia de conteúdo, vocês sabem que eu adoro. Mas nós vamos brincar. Você fica aqui do lado do doutor, só por um minutinho, por favor. E agora você vai imitar este som pra mim. Ah, ela que vai imitar? Ela vai imitar. Qual é o primeiro som? Diga lá, pode ler. Brum. Brum. Isso. Fala de novo. Brum. Tá aí, obrigada, Isa. Todo mundo vai ter sua participação especial, viu, gente? Já vão? Muito obrigada, até daqui a pouco. O tal do brum. Eu podia ser dublê, né, de sonoplastia de filme. Não é legal? Olha do que nós estamos falando, gente. São eles que ninguém gosta, né? Os gases, né, pessoal? É muito importante quando a gente fala sobre barulhos abdominais, né? Barulhos abdominais. O primeiro e sempre aquele que vem na cabeça são os gases além da fome, né? Tá. E os gases, eles vêm normalmente de acordo com o que nós comemos. Então, hoje vivemos uma vertente constante de que os alimentos muito fermentativos, né? Os disacarídeos, oligosacarídeos, eles podem provocar maior fermentação e provocar gases. E esses gases nós temos que observar muito qual a constância deles. Se eles vêm com muita frequência e com muito barulho, pode ser que eles também tragam consigo dores abdominais, alterações intestinais como cocô solto, cocô preso, né? Então precisamos ter muita atenção com a frequência desses barulhos para a gente identificar se a gente não precisa modificar alguma coisa na nossa dieta, Carol. E eu ia te perguntar o seguinte, doutor, quando a gente fala dos gases, eles têm um local... uma área bem localizada da barriga, eles podem estar, enfim, em qualquer parte ali, pensando nessa questão intestinal, onde é mais comum? Os gases em si podem ocorrer em qualquer parte do trato abdominal, né? Tá. Quando eles ocorrem mais alto, normalmente é porque você está com um alimento ainda restrito na região mais alta do estômago, antes dele ser processado e seguir para o intestino. Quando eles vêm mais baixos, estão relacionados ali àquele movimento, aquela sensação de movimento na barriga, eles estão mais relacionados ao intestino delgado. Tá. E é muito importante a gente ter esse discernimento. Por quê? Porque se as dores são mais baixas, muitas vezes eles estão relacionados a problemas como hiperproliferação bacteriana, uma outra coisa que a gente vai falar ali depois. Então, é super interessante quando você vai no médico, que você vai bater um papo, você começar a identificar e apontar, olha, minha dor é mais aqui, minha dor é mais ali. E aí a gente vai começar a filtrar, porque a gente pode separar as partes do abdômen por quadrantes, né? E isso aí pode nos ajudar a identificar. Que é o que a gente vai fazer. Isso. Vamos pro segundo, Isa? Vai, eu gostei da sua performance. Vai lá, Isa, vai lá, agora. Dublê de barulhos abdominais, vai Isa. lá. Que barulho é esse, Isa? Hum. Vai com força, Isa. Acelerou tudo, Isa. Vamos ver o que será que vai sair daqui. Muito obrigada. Ai, meu Deus. Quando a gente escuta, então, obstrução intestinal. Isso aí já não é tão tranquilo, né? Já não é tão tranquilo, mas é uma coisa que também traz consigo outros comemorativos, né? Então, vamos fazer um filtro em linha reta, né? Estamos falando do mais comum, os roncos que podem vir com a fome, depois gases, e aí sintomas de obstrução intestinal que podem ocorrer, mas esses gases não são, esses barulhos, na verdade, não são como os barulhos das outras. São barulhos mais metálicos, né? A gente até colocou esse barulho desse carro aí para lembrar uma coisa mais moderna, mas é um barulho mais metálico da obstrução intestinal. E da dor, né? E da dor, e principalmente, né? Obstrução significa o quê? Parar. Parou, então o intestino também para de funcionar. Então, se você está tendo uma parada de eliminação
de cocô, então, olha, você está passando mais do que 3 dias, até já te falei algumas vezes sobre isso, né? A regra dos 3. Se teu cocô sai mais do que 3 vezes ao dia, ou você passa mais do que 3 dias sem evacuar, pessoal, isso não está normal, então vale a pena você ter uma consulta com o médico para identificar se não está acontecendo nada de errado com você. E tem que procurar ajuda, né? Porque as pessoas tentam resolver e a gente sabe que, né, existem aí possibilidades, né, compradas em farmácia, então, para tentar resolver a situação, e aí não conseguem entender o que está por trás do negócio e aquilo começa a se repetir, né, doutor? Então, não é normal. Tem que procurar ajuda. Sim, quando os sintomas estão se repetindo muito, é o sinal de que você precisa procurar um médico. Claro, muitas vezes você está com um probleminha ali, uma dorzinha abdominal, um pouco de gases, toma um chazinho, eu adoro um chá, sei que você também ama um chazinho. O meu tá aqui, ó, tô tomando. Pois é, tava até olhando isso. Eu sou aqui, um fã de medicamentos fitoterápicos também, mas se aquele sintoma persiste, pessoal, se você fica batendo, a gente chama de dar murro em ponta de faca, né? Você dá um murro em ponta de faca, repetindo o seu erro, sem procurar ajuda, você pode sabotar a sua saúde. Concordo, doutor. Já tem perguntinhas do público, viu? Glaucia falou que estão bombando daqui a pouquinho no @VocêBonitaTV. Isa, esse é mais difícil. Ela tá ali, Glaucia, lendo de longe, tá estudando. Vamos lá, Isa, essa performance eu te ajudo. Como será que lê isso aqui, gente? Eu testei ali atrás com o pessoal. E é isso mesmo, meninos? Todo mundo de acordo? Então tá. Vamos ver o que faz esse barulho, dona Isa. Vamos ver. O bom é que os barulhos estão assim com letras e palavras assim, mas é só ilustrativo, pessoal. É uma brincadeira, né, gente? Vocês entenderam? Vamos lá, síndrome do intestino irritável. Então, você lembra que eu falei agora há pouco que eu ia voltar um pouquinho? Dos então, gases. muito associado com gases está a síndrome do intestino irritável, que nada mais é do que uma alteração do neuroeixo. Enganchou minha língua. Do eixo. Neuroeixo. Intestino-cérebro. Intestino-cérebro. Então, o que acontece? Você tem uma descarga adrenérgica, uma descarga dopaminérgica e acaba tendo alterações intestinais que também estão relacionadas à ingesta de disacarídeos, oligosacarídeos e fermentativos que fazem com que você tenha uma hiperprodução de gases. A síndrome do intestino irritável também está muito relacionada hoje com microbiota, né? Então, a gente estuda cada vez mais isso. Mas uma coisa é certa, se você tem ou está em suspeita de uma síndrome do intestino irritável, hoje existe muito tratamento. Então você não pode e não precisa conviver com sintomas disso para sempre, como se fosse uma coisa normal para você. Perfeito, então, concordo. gases persistentes, dores abdominais persistentes, não conviva com isso. Existe tratamento. Barulhos persistentes. O próximo. Vai lá, Isa. Acho que eu vou ter que ficar já aqui, né? Fica, Isa, fica. Fica, Isa. O próximo. É esse aí. O Fabinho falou que é rum, rum, O que será, gente? Oh, meu Deus, tá dormindo, de repente, né? Vamos ver. Hérnia. Nossa, doutor, como assim hérnia? Eu trouxe esse em especial aqui porque muitas pessoas, às vezes, são portadores de hérnias abdominais, às vezes palpam, sentem alguma coisa saindo, causando um barulho, muitas vezes na região, principalmente do umbigo e aqui da virilha. Tá. Faz um barulho esquisito e isso pode ser sinal de que está saindo uma alça intestinal e voltando, mesmo que você esteja pouco sintomático. Então, protuberâncias na barriga, protuberância na virilha, você está tendo barulhos esquisitos, pessoal, isso pode ser causado por uma hérnia. Então, vamos lá pesquisar, passar com um cirurgião para ele te examinar para garantir que isso aí não necessite de um tratamento cirúrgico. Só um ultrassom abdominal consegue ver uma hérnia assim, doutor? É importante separar o ultrassom de abdômen total, né, que é o que o pessoal pede de costume, do ultrassom da parede abdominal. Tá. As hérnias acontecem na parede abdominal, então o exame para ver hérnia não é o ultrassom de abdômen, é o ultrassom de parede abdominal e muitas vezes o de região inguinal. Tá certo, tá vendo, gente? É sempre bom saber isso. Próximo, Isa! Ixi, a Glaucia tá fazendo... E aí? A gente chegou numa corda ali, Tá parecendo aquele negócio. Eu tô gostando que a Isa, ela é tão disciplinada que ela vai chegando num acordo, você entendeu? Porque não eu é vou assim. saber sozinha. Eles estão falando aqui, ó. Eles estão falando tudo pra você. Então... então tá, você tá treinando junto com o pessoal do Switch. Isso, a gente tá treinando juntos. Tá vendo? Excelente. Gostei, pescaria, Glaucia. né? Tá vendo? Pescaria. Só eu passar vergonha aqui de fazer barulho. É uma equipe, gente. É uma equipe. Então, vamos ver o que faz esse barulho. Mito gatinha. Aí, doutor, intolerância. Ah lá, ó. Esse é bom, de novo. Ó. Pode botar de novo. Nossa, parece um Godzilla isso aí, é um monstro. Mas às vezes, tá, né, a gente tem essa forma. Vamos lá.
As intolerâncias alimentares, né, Carol, que são muito prevalentes, principalmente a lactose, sem dúvida nenhuma, são uma das principais causas de barulhos abdominais, né? Porque, primeiro, a intolerância alimentar, ela vai irritar a parede, tanto do estômago quanto do intestino. Irritando, vai produzir mais gases, né? A gente acaba sempre voltando um pouco para o caminho dos gases. Mas é super interessante porque as intolerâncias alimentares, elas têm uma resolução muito mais simples do que intestino irritável, do que hiperproliferação bacteriana. Por quê? Porque basta você fazer uma exclusão daquele alimento ou muitas vezes uma suplementação de alguma enzima. Entendi. Então é super importante que você identifique que quando algum alimento que você coma te faça mal, que você comece a fazer um filtro, né? Fazer aquele famoso Sherlock Holmes da alimentação. No fundo é assim mesmo, eu até costumo falar, né? Faz um caderninho quando você está tendo alterações intestinais para você anotar. Opa, hoje eu comi um iogurte com o pão. Amanhã separa o iogurte do pão. De repente você identifica ali uma intolerância à lactose e aí você procura ajuda de um profissional e muitas vezes você vai ter um tratamento super fácil, super tranquilo. Tá certo. Antes de começar a responder perguntinhas do público, mas antes temos um último. Vamos lá. O som de Isa. Última. Ronk, ronk. Honk, honk. Eu acho que esse é fome, né? Não, honk, honk tá com cara de fome. O seu tá honk, honk aí, Isa? Não, eu essa almocei hora eu já tô, gente. Eu já almocei. Vamos lá, doutor. Vamos no honk, honk. Honk. Aqui, ó. Inflamações gastrointestinais também podem, né, emitir os sons? Sim, aí é bem importante a gente ressaltar, né? Uma outra causa de gases em excesso, de barulhos abdominais em excesso, inclusive de movimentos anormais no intestino, são as doenças inflamatórias intestinais, né? Retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, né? Tão famosa e tão falada doença de Crohn. E essas doenças precisam ter uma identificação precoce, precisam ter um tratamento precoce para que a gente mude o curso e a evolução dessa doença e você tenha uma qualidade de vida mais saudável. Hoje temos muitos tratamentos para isso, com terapia biológica, são inúmeros tratamentos, inúmeros medicamentos novos, a ciência, a medicina está evoluindo com constância em relação a isso. Então a gente não pode perder hoje uma doença inflamatória intestinal porque você não está indo para o médico, né? Então o recado é, escute seu corpo. E é o segundo cérebro, né, gente? Temos que valorizar, temos que cuidar, prestar bem atenção. Doutor, vou lá e já volto, que a gente tem um monte de perguntinha do público, vou deixar uma para vocês. Obrigada, Isa, pela performance. Obrigado, Isa. Muito divertido. Vamos lá na tela, então, quem escreveu pra gente. Flávia, obrigada, um beijo. Bariátrica, há 15 anos e minha barriga parece um turbilhão. Será que é normal? A gente vai contar daqui a pouquinho. De volta com o nosso Você Bonita, recebendo mais uma vez ele, que é cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Rodrigo Barbosa. Deixamos perguntinha, que estamos falando dos barulhos do nosso corpo, como identificar. O doutor já contou uma lista aqui e agora a gente responde perguntinhas do público. Consonoplastia, hoje foi completo. Olha lá, quem escreveu pra gente foi a Flávia, um beijo pra Flávia, ela diz: bariátrica há 15 anos e minha barriga parece um turbilhão. É normal? Você sabe que eu queria botar um item de bariátrica aqui, né? Porque é uma queixa muito comum de consultório. O paciente que tem a gastroplastia do tipo bypass ou qualquer outra gastroplastia que tenha derivação intestinal ou até mesmo uma cirurgia gastrointestinal, como por exemplo para o tratamento de um câncer, onde você puxa uma alça de intestino delgado para cima do andar superior, vai te fazer ter e sentir a barriga como um turbilhão. Por quê? Olha a lógica do raciocínio. O intestino delgado, ele fica nessa parte da barriga. Quando a gente tem um desvio no intestino, a gente puxa o intestino delgado para cima. Então a comida passa direto, muitas vezes mal processada. Aquilo provoca gases, provoca distensão e, consequentemente, peristaltismo, que é o movimento, e barulhos, muitas vezes incontroláveis. Então a grande dica para quem tem um desvio intestinal é: coma mais devagar, evite líquidos. Quanto mais devagar você for comendo, menos barulho, mais tempo de adaptação sua alça intestinal vai ter. E mastigar bem. Mastigar bem. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Patrícia, um beijo. Minha filha de 19 anos tinha uns barulhos estranhos e altos que a deixavam desconfortável. Ela deixou de comer carne vermelha e melhorou. Tem realmente alguma coisa a ver? Indigesto, né? A carne vermelha, ela tem proteínas mais complexas e demanda mais tempo para digestão. Então, provavelmente, a mesma lógica do comentário anterior, né? Tá comendo carne vermelha, é uma carne que você tem que mastigar muito bem, comer muito devagar,
para que ela seja processada. A quantidade tem que ser menor, né? Você não pode exagerar tanto na carne vermelha, ela é mais pesada. E quanto mais lenta for a digestão, mais lento for a digestão de um alimento, mais gases, mais barulho, mais peristaltismo ele vai promover, porque ele vai ter que lutar com aquele alimento mal processado dentro do estômago. Então, de fato, pode ser que a exclusão da carne vermelha tenha melhorado. Provavelmente não seja uma intolerância, mas sim um alimento que ela estava comendo ou em excesso de maneira incorreta. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Essa não deixou o nome. Refluxo pode causar barulhos? Então, refluxo gastroesofágico, né, que é quando o alimento ele sobe para o esôfago, o principal barulho que ele vai causar é qual? O de gases para cima, arrotos, que a gente chama de eructações. Muitas vezes ele pode fazer até um barulho esquisito, um barulho meio assim, que fica contínuo, sem ser um arroto, né? Ele fica um sonzinho esquisito saindo, mas um barulho abdominal, o refluxo não, né? O refluxo é para cima. Né? É para cima. Isso. E doutor, você estava comentando de gases, assim, enfim, falando, né, quem tem com frequência, ficar tomando muito remedinho é ruim, né? Com frequência, esses remédios antigases. Não é o ideal, né? Até porque esses medicamentos, eles têm, muitas vezes, alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, o excesso de simeticona pode deixar o intestino mais preso. E aí é aquela coisa, olha a lógica da coisa, você toma um remédio para gases que você está tomando em excesso, fazendo o teu intestino ficar mais preso. Se teu intestino não está funcionando bem para baixo, ele vai acabar o quê? Produzindo mais gases para cima. Então vai virar uma bola de neve. Tem mais, olha lá. Obrigada, Nina, um beijo. Tenho muito barulho na barriga de manhã, assim que acordo, e dor também, o que pode ser? Bom, com dor já não sei, eu ia dizer que era fome, né? Quando a gente acorda com muita fome, né, Nina, assim, né? É uma pergunta, assim, Nina, um pouquinho vaga, né? Porque quando você dorme, você está acabando processando muito do que você comeu no dia anterior ainda. Então você tem que filtrar o que você comeu, como você comeu. Se, por exemplo, quando você acorda não está tomando café preto sem nenhum tipo de alimento associado, que também é muito irritativo para a mucosa gástrica. Então a gente tem que passar um filtro num bate-papo breve de consultório para começar a entender melhor o que está acontecendo com você. Tá certo. Tem mais. Bombaram as perguntas hoje. Bombado. Boas perguntas. Pergunta do Gustavo, obrigada. É verdade que em pessoas mais magras o barulho, o ronco, é ainda mais alto? Com certeza, né? Com certeza. Quanto mais magro for o indivíduo, menor é a barreira de gordura. Então, consequentemente, o som é uma onda física, então, consequentemente, ela vai passar mais facilmente ali para a gente escutar. Então, a pessoa que tem menos gordura, certamente vai ser mais fácil de ouvir o barulho. Não é que ele seja mais alto, é que é mais fácil de ouvir. É mais fácil de ouvir o barulho. Tá aí, muito boa explicação, doutora. A gente tem os minutinhos finais e como a gente colocou aqui algumas possibilidades, claro que em todas elas a gente tem que consultar um médico, né? Tem que fazer os exames direitinho, passar pelo check-up, mas de todas aqui, qual você diria para a gente fechar que é algo mais preocupante? Acho que as duas mais preocupantes, né? Eu colocaria, né? O intestino irritável e... Desculpa, a obstrução intestinal e a inflamação gastrointestinal, né? As doenças inflamatórias intestinais. As hérnias são preocupantes, sim, mas também não são a causa tão frequente de barulhos abdominais. Porém, contudo, todavia, né? Operou, tratou, está resolvido. As outras a gente tem que fazer um acompanhamento mais longo. Muita gente perguntando quantas vezes ao dia a gente tem que ir no banheiro. O que é saudável, doutor? Regra dos 3. Até 3 vezes ao dia, até 3 dias sem evacuar, desde que nesse tempo o cocô não seja muito ressecado a ponto de machucar ou líquido a ponto de você ter frequência de urgência diarreica, né? Sabe tudo, gente. Doutor é referência na área. Você encontra o trabalho dele lá nas redes sociais. Está sempre aqui com a gente. @ doutor Rodrigo Barbosa. Agora roncou, hein? Que agora ouvi, não, brincadeira. Você ouviu, doutor? Vazou, Glaucia? @ doutor Rodrigo Barbosa. Lá no Instagram você já encontra o trabalho dele. Obrigada, até a próxima, viu, doutor? Obrigada pelo carinho, pela companhia. Fico Mulheres. A gente volta amanhã ao vivo, 1h da tarde. Obrigada, meninos. Beijo, beijo.